Primeira parte. O sobrevivente de Hethzin. Eu me considero um homem de princípios. Mas que homem não se considera assim? Até o assassino, eu notei, acha suas ações morais de certo modo. Outra pessoa, ao ler minha história, talvez me considere um tirano religioso. Poderia me chamar de arrogante, o que faz com que a opinião desse homem seja menos válida do que a minha. Acho que tudo se resume a um fato. No final, eu sou aquele que tem os exércitos. Caíam cinzas do céu. Vim observou os flocos aveludados flutuarem no ar, vagarosamente, sem cuidado, livres. As nuvens de fuligem caíam como flocos de neve negra, descendo sobre a escura cidade de Luthadel. A deriva, nas esquinas, sendo sopradas e enroladas pela brisa, formando pequenos redemoinhos sobre os paralelepípedos. Pareciam tão indiferentes, como seriam ser assim? Vim sentou-se silenciosamente em um dos mirantes da horda. Uma alcova oculta, construída entre os tijolos de um dos lados da guarita. De dentro dela, um membro da horda podia observar a rua, buscando sinais de perigo. Vin não estava em serviço. O mirante era simplesmente um dos poucos lugares onde conseguia ficar sozinha. E Vin gostava da solidão. Quando se está sozinho, ninguém pode te trair. Palavras de Ren. Seu irmão lhe ensinara tantas coisas e reforçara seus ensinamentos, fazendo o que sempre prometera que faria, traindo-a ele mesmo. E a única maneira de você aprender. Qualquer um pode te trair. Ven, qualquer um. As cinzas continuavam a cair. Às vezes, Ven imaginava que era como a cinza, ou o vento, ou a própria bruma, algo sem pensamento, capaz de simplesmente ser, sem pensar, se importar ou se magoar. Assim, ela conseguia ser livre. Ela ouviu um barulho a uma curta distância, e o alçapão ao fundo da pequena câmara se abriu. Ven, Ulef disse, enfiando a cabeça dentro do aposento. Aí está você. Faz meia hora que Cameron está à sua procura. Foi por isso que me escondi. Devia se preparar, Ulef disse. O golpe está prestes a começar. Ulef era um garoto desengonçado, gentil à sua maneira, ingênuo, se é que alguém que crescera no submundo poderia ser realmente chamado de ingênuo. É claro que isso não significava que ele não pudesse traí-la. Traição não tinha nada a ver com amizade, era um simples ato de sobrevivência. A vida era dura nas ruas, e se um Ska ladrão quisesse evitar ser capturado e executado, tinha que ser prático. E a crueldade era a mais prática das emoções. Outro dos ditos de Ren. E aí? O Lev perguntou. Você devia ir. Cameron está furioso. E quando ele não está? No entanto, Vena sentiu, saindo do confinamento apertado, embora reconfortante, do mirante. Ela esbarrou em Ulef e pulou para fora do alçapão, entrando em um corredor, e em seguida em uma despensa degradada. O aposento era um dos muitos do fundo da loja, que servia de fachada para o esconderijo. O covil da ordem em si estava escondido em um túnel escavado em uma pedra sob a construção. Ela deixou o edifício pela porta dos fundos, com Ulef logo atrás de si. O golpe aconteceria algumas quadras dali, em uma área mais rica da cidade. Era uma ação intrincada, uma das mais complexas que Ven tinha visto. Presumindo que Cameron não fosse preso, a recompensa seria realmente grande. Se fosse capturado, bem, dar golpes em nobres e em obrigadores era uma profissão muito arriscada, mas certamente era melhor do que trabalhar nas forjas ou nas tecelagens. Ven saiu do beco, entrando em uma rua escura e repleta de casebres de uma das muitas favelas Ska da cidade. Ska doentes demais para trabalhar se esgueiravam nas esquinas e sarjetas, como as cinzas espalhando-se ao redor. Ven manteve a cabeça baixa e ergueu o capuz da capa para se proteger dos flocos que caíam. Livre? Não, nunca serei livre. Ren se assegurou disso quando partiu. Aí está você, Cameron apontou um dedo gordo e quadrado para o rosto dela. Onde você estava? Ven não deixou que o ódio ou a revolta transparecessem em seus olhos, simplesmente olhou para baixo, dando a Cameron o que ele esperava ver. Havia outras formas de ser forte. Essa lição ela tinha aprendido por conta própria. Cameron resmungou um pouco. Então levantou a mão e lhe deu um tapa na cara.
A força do golpe jogou Ven contra a parede e sua bochecha ardeu de dor. Ela caiu contra a madeira, mas suportou o castigo em silêncio. Apenas outro hematoma. Ela era forte o bastante para lidar com isso. Tinha aguentado isso antes. Ouça, Cameron sibilou. Este é um golpe importante, vale milhares de boxes. Vale 100 vezes mais do que você. Não vou admitir que estrague tudo, entendeu? Vena assentiu. Cameron observou-a por um momento, com o rosto rechonchudo vermelho de raiva. Enfim, afastou o olhar, murmurando consigo mesmo. Ele estava aborrecido com alguma coisa, algo mais do que simplesmente Ven. Talvez tivesse ouvido falar da rebelião Ska que ocorrera no norte há vários dias. Um dos lordes das províncias, Themostrestin, aparentemente fora assassinado e sua mansão completamente queimada. Tais perturbações eram ruins para os negócios, deixavam a aristocracia mais alerta e menos ingênua. Isso, por sua vez, podia reduzir seriamente os ganhos de Cameron. Está procurando alguém para castigar, Ven pensou. Ele sempre fica nervoso antes de um golpe. Ela olhou para Cameron, sentindo gosto de sangue em seu lábio. Deve ter transparecido alguma confiança, pois ele a olhou de canto de olho e sua expressão ficou sombria. Levantou a mão como se fosse bater nela novamente. Ven usou um pouco da sorte. Gastou apenas um pouco, precisaria do restante para o golpe. Direcionou a sorte para Cameron, acalmando o nervosismo dele. O líder da horda fez uma pausa, alheio ao toque de Ven, mas ainda assim sentindo seu efeito. Permaneceu imóvel por um instante, e então suspirou voltando-se para o outro lado e abaixando a mão. Ven limpou o lábio, enquanto Cameron se afastava. O ladrão parecia muito convincente em seus trajes de nobre. Era uma roupa elegante, como Ven jamais vira. Ele usava uma camisa branca com um colete verde escuro com botões de ouro esculpido por cima. O casaco negro era comprido, seguindo a moda atual, e ele usava um chapéu negro para combinar. Os anéis em seus dedos reluziam, e ele carregava inclusive um belo bastão de duelo. De fato, Cameron era muito bom em imitar um nobre. Quando se tratava de desempenhar um papel, poucos ladrões eram mais competentes do que ele, presumindo-se que conseguiria controlar seu temperamento. O aposento em si não era impressionante. Ven ficou em pé, enquanto Cameron gritava com os outros membros da horda. Eles tinham alugado uma das suítes no último andar do hotel local. Não era muito luxuoso, mas essa era a ideia. Cameron interpretara o papel de Lord Jedul, um nobre do campo que se deparara com problemas financeiros e fora a Luthadel para conseguir alguns contratos finais e desesperados. O aposento principal havia sido transformado em um tipo de sala de audiências, com uma grande mesa atrás da qual Cameron estava sentado, e paredes descoradas com obras de arte baratas. Dois homens estavam em pé ao lado da mesa, vestidos formalmente como mordomos. Eles interpretariam os criados de Cameron. Que balbúrdia é esta? Um homem perguntou, entrando no aposento. Era alto e vestia uma camisa cinza simples e calça, com uma espada fina presa na cintura. Theron era o outro líder do bando. Este golpe, em particular, era, na verdade, ideia dele. Havia sido Cameron como parceiro. Precisava de alguém para interpretar Lord Jedul, e todos sabiam que Cameron era um dos melhores. Cameron levantou os olhos. Hein? Balbúrdia? Ah, isso é só um pequeno problema de disciplina. Não se preocupe, Theron. Cameron pontuou suas palavras com um aceno displicente. Havia uma razão para ele interpretar tão bem um aristocrata. Era tão arrogante que poderia ter pertencido a uma das grandes casas. Theron estreitou o olhar. Ven sabia o que o homem provavelmente estaria pensando. Estava decidindo o quão arriscado seria enfiar uma faca nas costas gordas de Cameron depois que o golpe estivesse acabado. Finalmente, o líder mais alto da gangue e afastou o olhar de Cameron para mirá-lo em Ven. Quem é essa? Só um membro da minha horda, Cameron disse. Pensei que não precisaríamos de mais ninguém. Bem, precisamos dela, Cameron disse. Ignore-a. A minha parte da operação não compete a você. Theron encarou Ven, obviamente notando seu lábio ensanguentado. Ela afastou o olhar, mas os olhos de Theron permaneceram nela, percorrendo todo o seu corpo. Ela usava uma simples camisa branca com botões e um macacão. Na verdade, ela não era muito atraente. Era magricela e tinha um rosto juvenil. Provavelmente não aparentava seus 16 anos, embora alguns homens preferissem esse tipo de mulher. Ela pensou em usar um pouco de sua sorte nele, mas ele enfim se afastou.
O obrigador está quase aqui, Theron disse. Está pronto? Cameron revirou os olhos, ajeitando o corpanzil na cadeira atrás da mesa. Está tudo perfeito. Deixe comigo, Theron. Volte para seu aposento e espere. Theron franziu o senho. Deu meia volta e saiu do quarto, murmurando consigo mesmo. Ven perscrutou o aposento, observando a decoração, os criados, a atmosfera. Finalmente, aproximou-se da mesa de Cameron. O chefe da gangue estava sentado, folheando uma pilha de papéis, aparentemente tentando decidir quais colocar sob a sua mesa. Cameron, disse Ven em voz baixa, os criados estão elegantes demais. Cameron franziu o senho, levantando a cabeça. O que é que você está balbuciando? Os criados, Ven repetiu, ainda falando em voz baixa. Lord Jeddle deve estar desesperado. Ele teria algumas roupas elegantes dos bons tempos, mas não seria capaz de manter tais criados opulentos. Ele usaria escás. Cameron olhou fixamente para ela, e fez uma pausa. Fisicamente, havia pouca diferença entre nobres e escás. Os criados que Cameron empregara, no entanto, estavam vestidos como os nobres menores, tinham permissão para usar coletes coloridos e ficavam parados de modo confiante. O obrigador tem que pensar que você está quase na miséria, Ven disse. Enche o aposento com um bando de escás no lugar desses. O que você sabe? Cameron respondeu, observando-a com desdém. O suficiente. Ela imediatamente lamentou o que disse. Tinha soado rebelde demais. Cameron ergueu a mão adornada com joias e Ven se preparou para outro tapa. Não podia se dar ao luxo de usar mais sorte. Havia restado muito pouco, mas Cameron não bateu nela. Em vez disso, suspirou e pousou a mão gorducha em seu ombro. Por que insiste em me provocar, Ven? Você conhece as dívidas que seu irmão deixou quando fugiu. Percebe que um homem menos misericordioso do que eu teria te vendido para os cafetões há muito tempo? O que acharia de servir na cama de algum nobre até que ele se cansasse de você e mandasse executá-la? Ven olhou para os pés. O aperto de Cameron aumentou. Seus dedos machucavam sua pele entre o pescoço e o ombro. Ela gemeu de dor contra sua vontade, e ele sorriu com a reação. Honestamente, não sei por que te mantenho na gangue, Ven. Ele disse, aumentando a pressão nos dedos. Devia ter me livrado de você há meses, quando seu irmão me traiu. Imagino que eu tenho um coração muito generoso. Ele finalmente a soltou, e fez um sinal para que ele ficasse em um dos cantos do aposento. Para que ela ficasse em um dos cantos do aposento, junto a uma planta alta. Ele fez como ordenado, acomodando-se de modo a ter uma boa visão de todo o quarto. Assim que Cameron afastou o olhar, ela esfregou o ombro. Apenas outra dor. Posso lidar com a dor. Cameron ficou sentado por alguns momentos. E então, como era de se esperar, fez sinal para os dois criados ao seu lado. Vocês dois, disse, estão bem vestidos demais. Vistam algo que os faça parecer criados de Ska, e tragam mais 6 homens com vocês quando voltarem. Em pouco tempo o aposento estava arranjado, como Ven tinha sugerido. O obrigador chegou pouco tempo depois. Ven observou o prelado Laird entrar arrogantemente no aposento, com a cabeça raspada como todos os obrigadores e usando uma túnica cinza escura. As tatuagens ao redor de seus olhos o identificavam como prelado, um burocrata sênior do cantão das finanças do ministério. Um grupo de obrigadores menores vinha atrás dele. As tatuagens de seus olhos eram muito menos intrincadas. Cameron se levantou quando o prelado entrou, em sinal de respeito. Algo que até o mais alto dos nobres das grandes casas devia demonstrar para um obrigador na posição de Laird. O prelado não fez qualquer reverência ou expressou cumprimento, apenas avançou e sentou-se à mesa diante de Cameron. Um dos membros da horda, caracterizado de criado, se apressou em oferecer vinho gelado e frutas para o obrigador. Laird pegou uma fruta e o criado permaneceu obedientemente parado, segurando a travessa como se fosse uma peça da mobília. Lord Jeddle, Laird finalmente disse, fico feliz que finalmente tenhamos a oportunidade de nos conhecer. Eu digo mesmo, Vossa Graça, Cameron disse. Porque mais uma vez não pôde ir à sede de Cantão e em vez disso pediu que eu visitasse aqui. Meus joelhos, Vossa Graça, Cameron explicou. Meus médicos recomendaram que eu viajasse o mínimo possível. E porque você estava apreensivo, e com razão, sobre entrar em uma fortaleza do ministério, Finn pensou. Entendo, Laird falou. Os joelhos fracos, um atributo infeliz em um homem que lida com transporte. Não tenho que acompanhar as viagens, Vossa Graça, Cameron disse, inclinando a cabeça, apenas organizá-las.
Bom, Ven pensou, assegure-se de permanecer subserviente. Cameron, você precisa parecer desesperado. Ven precisava que aquele golpe fosse bem sucedido. Cameron a ameaçava e a espancava, mas a considerava seu amuleto da sorte. Ela não tinha certeza se ele sabia o porquê de seus planos funcionarem tão bem quando ela estava por perto, mas ele aparentemente fazia a conexão. Isso a tornava valiosa, e o Rand sempre dizia que a maneira mais segura de se manter vivo no submundo era se tornando indispensável. Entendo, Laird falou novamente. Bem, temo que nosso encontro tenha acontecido tarde demais para seus propósitos. O cantão das finanças já voltou sua proposta. Tão rápido? Cameron perguntou com surpresa genuína. Sim, Laird respondeu, tomando um gole de vinho. Ainda sem dispensar o criado. Decidimos não aceitar seu contrato. Cameron ficou aturdido um momento. Sinto ouvir isso, Vossa Graça. Laird veio encontrá-lo, Ven pensou. Isso significa que ele ainda está em posição de negociar. De fato, Cameron prosseguiu, percebendo o mesmo que Ven, o que torna a circunstância particularmente infeliz, uma vez que eu estava disposto a fazer ao Ministério uma oferta ainda melhor. Laird ergueu uma das sobrancelhas tatuadas. Duvido que isso importe. Há um membro do conselho que crê que o cantão receberia um serviço melhor se encontrássemos uma casa mais estável para transportar nosso povo. Esse seria um erro grave, Cameron disse calmamente. Sejamos francos. Vossa Graça, ambos sabemos que este contrato é a única chance da Casa Jeddle. Agora que perdemos o contrato com Farron, não podemos nos dar ao luxo de trazer nossos barcos para Luthadel. Sem o auxílio do Ministério, minha casa está economicamente condenada. Isso é muito pouco para me persuadir, Vossa Senhoria, disse o obrigador. Mesmo? Cameron perguntou. Pergunte a si mesmo, Vossa Graça, quem o serviria melhor? A casa com dezenas de contratos para dividir sua atenção ou a casa que vê seu contrato como a última esperança? O cantão das finanças não encontrará parceiro mais obsequioso do que o desesperado. Deixe que meus barcos sejam os que transportarão seus acólitos do norte. Deixe que meus soldados os escoltem, e você não se decepcionará. Bom, Vin pensou. Eu entendo, o obrigador disse, agora preocupado. Eu estaria disposto a assinar um contrato estendido com vocês, com um preço fixo de 50 boxes por cabeça à viagem, Vossa Graça. Os seus acólitos poderiam viajar em nossos barcos quando quisessem, e teriam as escoltas necessárias à sua disposição. O obrigador ergueu uma sobrancelha. Isso é metade da tarifa anterior. Eu lhe falei, Cameron disse. Estamos desesperados. Minha casa precisa manter os barcos em funcionamento. 50 boxes não nos darão lucro, mas não importa. Uma vez que tenhamos o contrato do Ministério nos dando estabilidade, poderemos assinar outros contratos para encher nossos cofres. Laird ficou pensativo. Era um acordo fabuloso, do tipo que normalmente teria levantado suspeitas. Contudo, a apresentação de Cameron criara uma imagem de uma casa à beira do colapso financeiro. Outro líder da Horda, Theron, passara 5 anos construindo, enganando e falseando para criar aquele momento. O Ministério seria inteligente em não considerar a oportunidade. Era exatamente o que Laird estava percebendo. O Ministério do Aço não era apenas a força da burocracia e da autoridade legal no Império Final. Era como uma casa nobre em si. Quanto mais riqueza tivesse, quanto melhores fossem seus contratos mercantis, mais influência os vários cantões do Ministério teriam entre si, e com as outras casas nobres. No entanto, Laird ainda estava obviamente em dúvida. Ven poderia ver a expressão em seus olhos, a suspeita que ela conhecia tão bem. Ele não assinaria o contrato. Agora, Ven pensou, é minha vez. Ven usou a sua sorte em Laird. Ela alcançou hesitantemente, sem nem mesmo ter certeza do que estava fazendo ou do porquê conseguia fazer aquilo. Mesmo assim, seu toque era instintivo, treinado por anos de prática sutil. Ela tinha 10 anos de idade quando percebeu que as outras pessoas não podiam fazer o que ela fazia. Voltou a pressionar as emoções de Laird, atenuando-as. Ele ficou menos desconfiado, menos temeroso, dócil. Suas preocupações se desfizeram. Ven pôde ver uma calma sensação de controle começando a se afirmar nos olhos dele. Mesmo assim, Laird ainda parecia indeciso. Ven usou um pouco mais de força. Ele inclinou a cabeça, parecendo pensativo. Abriu a boca para falar, mas ela pressionou novamente, usando desesperadamente seu último bocado de sorte. Ele fez outra pausa. Muito bem,
finalmente disse. Levarei essa nova proposta ao conselho. Talvez possamos chegar a um acordo. Se alguém estiver lendo essas palavras, saiba que o poder é um fardo pesado. Tente não ficar preso em suas correntes. As profecias de Teres prevêem que eu terei o poder de salvar o mundo. Elas sugerem, no entanto, que eu terei poder para destruí-lo também.